Imita, boa noite. Pela Rede TV. Fui entrevistar o meu amigo aqui, é o Maurício. Vem cá. Não, os caras... Ele vai voltar. chama ele. Boa, Maurício! Maurício! Ô, Maurício! Vai. Eu fui entrar aqui com meu clone. Meu clone aqui que acabou de se esconder. Levanta a cabeça, moleque. Vai, cara. Não.